Show de bola. Pronto. Agora a gente pode trabalhar direito. Tá? Tá vendo o livro aí, né? Sim. Vamos lá. Seção 2.2. A ideia hoje é a gente trabalhar a demonstração de resultado. A contabilidade, ela tem vários relatórios, né? A gente viu o primeiro relatório e o grande relatório, o mais importante é o balanço patrimonial. Então, o balanço patrimonial, ele é feito pelas contas do ativo, do passivo e do patrimônio líquido, né? Daqui a pouco a gente vai ver planos de conta, porque cada demonstração dessa tem o seu plano de conta. O seu plano de conta nada mais é do que os locais onde você vai colocar suas contas e os valores das suas contas para poder fazer esse trabalho, para poder concluir esses relatórios. Tá certo? Então, a ideia é a gente entender como é que a gente faz isso. Tá? A gente não vai fazer ainda nenhuma demonstração, a gente só vai ver a parte conceitual. Tá? Durante o curso de vocês são administração, né? Quer dizer, o administrador nem tanto, mas se fosse contabilidade, seria, né? Então, qual é o conceito que eu posso determinar sobre a demonstração de resultado de exercício, né? A DRE, na realidade, ela vai ser obtida, ela pode ser obtida, né? E o seu resultado, ele vai me dizer se a empresa teve lucro ou prejuízo. A finalidade dela é essa. Então, para eu saber se teve lucro ou prejuízo, eu tenho que saber quais foram as minhas receitas, quais foram as minhas despesas. Tá certo? Para quê? Para poder exatamente evidenciar o lucro. E o lucro, ele pode ser um lucro negativo, quando os custos da despesa são maiores do que a da receita, ou pode ser positivo, quando acontece o oposto, quando as minhas receitas são maiores do que as minhas despesas. Então, eu posso definir a demonstração de resultado de exercício, que a partir de agora eu vou chamar só de DRE, eu não vou falar mais o nome todo, é DRE. DRE você já entende que é demonstração de resultado de exercício. Eu posso definir essa demonstração de resultado de exercício, quer dizer, uma peça de caráter econômico, tá? E não financeiro. Isso quer dizer o quê? Qual é a diferença de ser econômico e não financeiro? Porque quando eu falo em caráter econômico, eu estou me referindo às relações de riqueza. Se eu falasse do financeiro, eu estava falando do dinheiro propriamente dito, né? Então, falar sobre caráter econômico é falar sobre a relação de riquezas de uma empresa, tá? E falar sobre o financeiro seria falar sobre a relação do dinheiro. Tá entendido isso, Igor? Sim, sim. Ô, professor, só pergunta. Essa DRE, ela tem que ser feita do ano todo ou a cada 6 meses? Ela tem que ser feita exatamente quando você está fazendo o balanço patrimonial, dentro do ano fiscal. O ano fiscal da empresa. Observe essa daí, ó, esse exemplo de DRE. Ó. Ele colocou aí, ó, Rita Brigadeiro Comércio de Alimentos, né? Demonstração de resultado, 31 de 12 de 2005 e 31 de 12 de 2005. Observe que foi o ano todo, ó, tá? Ela vai pegar tudo aquilo que ela contabilizou e ela colocou no livro, tá? E aí, no final do ano, no caso aqui, o ano dela acabou realmente em 12 dias, no último ano do ano. Mas muitas vezes isso não acontece, né? Às vezes você pode acontecer que o final do ano fiscal seja um outro mês, não necessariamente o mês de dezembro. Tudo bem? Certo, entendi. Então, nesse nosso caso aqui, eu tenho aí, ó, essa receita e está aqui o plano de conta das receitas, ou seja, o nome, eu tenho, ó, receita operacional bruta, né? Preste bem atenção. Receita operacional bruta, no ano de 2015, foi 282.500
No ano de 2016 foi isso. Como é que eu faço? Isso aqui é o layout da conta, que tem que ser obedecido. Porque a DRE existe uma legislação que vai dizer como é que você tem que apresentar, qual é o layout, qual é o desenho dessa DRE. Tá? Então, tem, ó, primeiro, qual foi a minha receita operacional bruta? Ó, quando eu falo que uma coisa é bruta, eu estou descartando todo e qualquer tipo de encargo, de imposto, que eu vou retirar daquilo que eu faturei. Então, ele tem. Como é que eu pego esse valor? Eu pego as vendas de mercadoria, no caso, eu vendi 280 mil, e eu tenho as receitas financeiras, foi 2.500, tá? Então, eu tenho duas fontes de receita operacional bruta. Soma as duas, dá esse resultado em cima, 282.500. Observe que o resultado está em cima, não está embaixo, tá? Isso aqui é bruto. Só que depois eu vou ter que tirar, deduzir das minhas receitas os encargos. Então, o primeiro encargo que ele vai deduzir é o imposto sobre a venda, né? Que a gente pode entender muitas vezes que é o ICMS, o ISS. O ICMS é o Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços, e o ISS é o Imposto de Circulação de Imposto sobre Serviço, né? Imposto sobre Serviço, tá? Aí eu tenho também a devolução sobre as vendas, pode ter acontecido alguma devolução sobre as vendas, abatimento sobre as vendas, eu vendi uma mercadoria dele. Então, quando eu somo, eu observo que eles vêm sempre negativo. Quando eu vou tirar, das duas umas, ou vem o sinal de menos, ou eles estão entre parênteses, tá certo? Quando eles estão entre parênteses, quer dizer que aquela conta eu vou ter que debitar ela, eu vou ter que reduzir ela no final. Então, quando eu tenho isso, eu tenho menos 29.700, que eu vou ter que tirar essa dedução da minha receita operacional bruta, que é de 282. A mesma coisa vai acontecer para o exercício de 2016, tá? Aí eu tenho, então, qual vai ser a minha receita operacional líquida agora? Vai ser esses 282.500 menos esses 29.700, que dá 252.800. Tá? Então, isso aqui é esse valor da receita operacional bruta menos a dedução da receita. Tá? E aí, o que mais? Aí eu tenho também o custo da mercadoria vendida, que é o CMV, muito conhecido, né? Quanto é que custou para mim, para eu vender essa mercadoria? Então, depois a gente vai ver no plano, nos exercícios mais assim, que existem critérios para eu identificar quais são esses custos que envolvem a mercadoria vendida, né? Então, tem muitos custos que envolvem marketing, por exemplo, né? A questão de logística, tudo isso aí, custos logísticos, tudo isso vai envolver valores que eu vou ter que tirar para poder diminuir isso da minha receita operacional líquida. Então, qual foi o meu resultado bruto? Tá? Ele tem aqui, ó, resultado bruto, 62.900. Então, eu peguei esse 252, subtraí de 190, deu 62.800. Observe que o resultado bruto, ele caiu muito, né? Porque eu tive um custo muito alto com a mercadoria vendida, né? Às vezes transporte, às vezes, porque o custo logístico de uma mercadoria é aproximadamente 1/3 do custo logístico disso aí, tá? Aí eu venho despesas operacionais, né? Eu vou ter despesas administrativas, despesas com vendas, despesas financeiras. Essas despesas eu vou ter que tirar também dos 62 mil como resultado bruto. Então, essas despesas aqui vão dar, ao total, 46.300. Então, eu vou deduzir 62.800 menos 43.60 e 300. Vai dar o resultado de 16.500. Isso aqui, Igor, só estou apresentando. Não vão fazer isso, não. Agora, não. Isso é só para vocês entenderem, só para você entender. DRE. Aí, no final, eu tenho o resultado antes do imposto. Aí, eu vou ter que tirar alguns impostos. Provisão para imposto de renda, ó.
tá? Eu tenho que fazer uma provisão. Imposto de renda de quê? De pessoa jurídica, não é de pessoa física. Então, com mais a contribuição social, tudo isso vai me dar 3.960. O que são as contribuições sociais? Contribuição social são chamadas CONFINS. São aquelas contribuições que você tem, por exemplo, quando você vai colocar o despesa com INSS, despesa com FGTS, tudo isso aqui. Então, quando você pega isso e diminui o resultado antes do imposto, que deu 16.500, você subtrai, então o seu resultado líquido de exercício é 12.540. Observe que o bruto, quando você começou, 182.500 e você vai ficar agora com 12.540. É uma diferença muito substancial, não é não? O que você acha? Ô, professor, eu entendi assim, só que eu queria saber se os nomes, tipo, é um padrão a ser seguido do nome dessas contas, sempre vão ser os mesmos nomes ou não? Sempre. Sempre vão ser esses nomes e pode ter mais algum outro. Depende da empresa que você está trabalhando, entendeu? Se você está trabalhando com uma seguradora, talvez entre outras coisas. É por isso que o contador ele tem que se identificar que despesa ou que receita que a empresa gerou e qual é a conta que ela se relaciona. Por isso que isso é importantíssimo, para você não jogar valores em contas diferentes. Ok? Ah, sim. Não, eu já entendi já como é que funciona. Então, essa é mais ou menos. Igor, deixa eu só fechar essa porta aqui, porque tem uma pessoa aqui fazendo barulho danado. Show de bola. Então, isso aí é a nossa DRE, né? Aqui você dá uma lida nesse material, tá certo? Então, vamos ver o parágrafo 1º do artigo 187 das demonstrações contábeis. Ó. Na determinação do resultado do exercício serão computadas as receitas e os rendimentos ganhos no período, independentemente da sua realização em moeda. E os custos de despesas, encargos e perdas pagas ou incorridas correspondentes a essas receitas. A gente viu isso aí, tá certo? Agora, uma coisa que a gente tem que ter em mente, isso é muito importante, é que quando eu estou fazendo a minha DRE, eu tenho que seguir o princípio da competência, tá? Professor, o que é o princípio da competência? Ou regime de competência, como os contadores costumam dizer. O que é o regime de competência? O regime de competência, a gente vai ler aqui a definição, mas basicamente ele diz o seguinte, que eu tenho que lançar o valor no momento em que eu adquiro aquele bem ou serviço que eu prestei. Independente se eu vou receber o dinheiro depois de 30 dias, não, tem que ser no ato. Tá? Então, quando é que eu lanço? Vamos ver o que é isso. O princípio, o regime de competência, determina o registro dos fatos contábeis a partir do fator gerador. Professor, o que é isso? O que é fator gerador? Por exemplo, você comprou para a sua empresa matéria-prima para produzir. Então, quando assim que você comprou, ali a compra em si, o desejo de comprar, é o que nós chamamos de fato contábil. Mas a partir do momento que você compra, isso é o fato gerador. Então, o desejo e a compra, que os dois juntos falam do fato gerador, no momento que há esse fato gerador, eu tenho que registrar isso nos meus livros contábeis. Eu não posso deixar para depois. Então, ele está dizendo assim, ó, o princípio ou regime da competência determina o registro dos fatos contábeis a partir do fato gerador, independente do pagamento. Entendeu isso, Lico? Entendi. Então, tipo, se eu compro 200 mil de mercadoria, eu tenho que ir lá e colocar 200 mil Tem que de colocar mercadoria. lá, né? E seguindo os princípios contábeis, não só de competência, mas os outros, em moeda, né, nacional, que você está trabalhando, tudo isso aí. O valor realmente que você está comprando.
Então, vamos ver aqui um pouco sobre esse princípio da competência, que é muito importante. Geralmente, você conversando com um contador, o cara vai poder falar, vai dizer assim, mas a nossa empresa, ele vai pelo regime de competência, então você já sabe o que é. Então, o princípio da competência verifica o fato gerador, por exemplo. As vendas de mercadoria serão registradas na contabilidade no momento em que ocorrer a transferência, ou seja, a entrega da mercadoria para o cliente, independente do recebimento da venda. Nós falamos sobre isso. As despesas com salário serão registradas na contabilidade no momento em que ocorrem. Ou seja, se o funcionário da empresa trabalha no mês de janeiro, mesmo que receba no mês de fevereiro, a despesa com salário será reconhecida na contabilidade do mês de janeiro. Então, isso aí é importantíssimo que a gente saiba disso. Isso aí é o regime. Aí na prova que, eu vou perguntar o que é o regime de competência, você já sabe o que é. Tá? Vai dar um exemplo. Observação. O princípio da competência não verifica a data de pagamento ou recebimento, mas sim o fato gerador. Preste atenção que é o fato gerador. O momento em que eu compro um bem, adquiro um bem ou um serviço. Eu tenho o regime de caixa, né? Eu tenho o regime de competência, mas eu tenho também o regime de caixa. São dois tipos de regime, né? Regime de caixa é exatamente o oposto do regime de competência. Isso é importante a gente saber que a contabilidade ele pode ser regida pelo regime de competência ou regida pelo regime de caixa, tá? Então, o que é que o regime de caixa fala? Esse regime registra as despesas e receitas de acordo com o pagamento e recebimento. Tá vendo aí? Sim, sim. Entendeu? Então, o regime de caixa eu só vou registrar quando o cara pagar. E o regime de competência, o regime de competência não. É no momento em que o fato gerador foi gerado. Tá? Vamos ler mais um pouquinho, né? E geralmente esse regime é utilizado na contabilidade pública, contabilidade pública, né? Geralmente é na contabilidade pública, né? Não na privada. É por isso que você chega e diz, mas professor, como é que eu tenho uma empresa pequena, como é que eu posso fazer a minha empresa o regime de caixa? Você não pode, você tem que regime de competência. De acordo com o site do Portal da Contabilidade, o objetivo principal da contabilidade governamental é identificar os propósitos e fins para os quais se tem recebido e utilizado os recursos. Observe que o regime de competência é diferente do regime de caixa, porque o regime de caixa ele registra no momento que ele vai, por exemplo, ele vendeu, vou pagar daqui a 30 dias, eu só vou registrar daqui a 30 dias. Ele comprou, desculpe, né? Aí ele vendeu, eu vou receber daqui a 30 dias, eu só vou registrar daqui a 30 dias, tá? Então isso é muito importante, essa diferença entre o regime de caixa e o regime de competência. Toda uma legislação, né? Tem que dizer aqui, vamos dar uma lida nisso aqui que é importante. A demonstração do resultado do exercício discriminará, primeiro, a receita bruta das vendas e serviços, as deduções das vendas, abatimentos e os impostos. Isso tudo vai estar na DRE. A receita líquida das vendas e serviços, o custo das mercadorias e serviços vendidos e o lucro bruto. Isso aqui, Igor, essa disciplina vai ser tão interessante, cara, que se um dia você quiser fazer um concurso e for estudar contabilidade, essa parte é a mais importante da contabilidade. É você entender esses princípios, essas definições, porque o resto fica mais fácil você entender. Tá certo? Por exemplo, o que seria assim, o custo da mercadoria vendida, que a gente está falando, né? O custo da mercadoria vendida, ele vai se basear em três coisas, principalmente. Ele vai se basear no estoque inicial da mercadoria, ele vai se iniciar na compra da mercadoria, naquele período, e o estoque final. Então, o custo da mercadoria vendida nada mais é do que uma equaçãozinha. Você pega o estoque inicial. Vamos supor que você tem R$2.000 de mercadoria. Tá? Você tinha R$2.000 de estoque. E aí você comprou 3.000.
tá? Você comprou 3 mil. E aí, no final do mês, você vai olhar lá e você vai ver que o estoque final tem 1.500 durante aquele período todo que você foi dando entrada e saída de mercadoria, né? Então, o custo da mercadoria vendida vai ser calculado como? Você vai pegar o estoque inicial que começou aquele período, mais o que você comprou, menos o estoque inicial. Desculpa, o estoque final. Entendemos? Sim, sim. Tá? Então, você vê que o custo da mercadoria vendida que ele está falando aí é exatamente isso, né? É o estoque inicial mais o que eu comprei menos o estoque inicial. Então, existe uma planilha que eu faço isso. Tá? Isso É tudo o CMV, né? é o CMV. Ah, Tá certo? É coisas interessantes. Uma outra coisa interessante são essas deduções que eu faço nas minhas receitas, né? Como a gente viu lá, eu posso ter deduções com a venda, ou então o cancelamento de venda. Às vezes você vendeu uma mercadoria e você deu entrada, porque você não está contabilizando pelo regime de competência naquele momento, mas depois o cliente devolveu a mercadoria, porque ele estava com um problema. Então, isso vai entrar na dedução da receita bruta. Ou então ele cancelou a venda, por exemplo. Então, isso tudo é motivo para eu debitar, para eu deduzir a minha receita bruta, né? Eu vou ter o abatimento também, eu vou ter impostos que vão incidir sobre as vendas, ou então a prestação de serviço, tipo o quê? O ICMS, que é o Imposto sobre Operações relativas à circulação de mercadorias, né? O IPI também, eu posso deduzir o IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados. Tá? Eu tenho o PIS também, que é o Programa de Integração Social. A CONFINS, né? Que é a Contribuição para Financiamento da Seguridade Social. Quando eu falo em Seguridade Social, eu estou falando na Previdência Social, eu estou falando na Assistência Social e eu estou falando no SUS também. Então, tem uma despesa de CONFINS, o dinheiro que é debitado na empresa, ele é destinado exatamente para bancar toda a Seguridade Social. Então, tudo isso vão fazer parte da dedução das minhas receitas, né? Das minhas receitas. Então, eu tenho lá uma receita bruta, eu vendi tanto no final até, mas eu tenho que debitar. O problema, tenho que deduzir. O problema é que muitos empresários, se ele pega aquele balanço que a gente viu, 280 mil reais, o cara pensa que aquele dinheiro é dele. Ele tem que entender que ele vai ter que debitar muita coisa. Então, tem muito custo envolvido nisso aí. Então, eu tenho essa dedução das receitas, tá? Para poder, no final, eu saber quanto foi mesmo que eu tenho de receita operacional líquida. Tá? Eu tenho que evidenciar exatamente isso aí. O meu objetivo é esse, né? Aí a gente viu aí que a gente tem o custo da mercadoria vendida, eu tenho também, olha, o custo de serviço prestado, que às vezes eu bem físico, mas eu posso trabalhar com serviço também. Por exemplo, empresa de propaganda, né? Que trabalha com serviço, uma transportadora que trabalha com serviços, né? Então, tudo isso, eu tenho esse custo da mercadoria vendida, é o custo do serviço prestado. Além disso, eu ainda tenho um chamado CPV, que é o custo dos produtos vendidos. Então, eu tenho o custo da mercadoria vendida e eu tenho o custo do produto vendido. Tá? Então, isso tudo ele vai compor exatamente essa minha DRE. Tá? Então, vamos lá. O último item que é o resultado do exercício antes do imposto sobre a renda e a previsão de imposto. É lá embaixo, né? A gente viu isso aí. E aí eu tenho também outros elementos que vão compor isso aí, como as participações de debenture. Olha, isso aqui, essa participação de debenture,
Ô, professor, não tô te ouvindo, não. Está me Parou do ouvindo nada aqui. agora? Aí, agora voltou. Ah, porque a internet oscilou. Quando a internet estiver oscilando, você me diz que eu estou com a internet da faculdade. Tá? Então vamos lá, o que é debênture? Debênture, na realidade, às vezes, uma empresa ela quer alavancar, ela quer se alavancar, ela quer aumentar, ela precisa de capital. Então, se fosse uma empresa pública, por exemplo, o governo, ele vende o que nós chamamos de precatórios, são dívidas que o governo tem. Então, ele vende aqueles papéis para depois de um tempo a pessoa vir com aquele papelzinho trocar pelo dinheiro, ele recebe dinheiro. A empresa particular é a mesma coisa. Só que, enquanto na empresa pública a gente tem os precatórios, na empresa privada a gente tem as debêntures. Tá? Então, eu tenho debêntures, empregados, administradores e partes beneficentes, mesmo na forma de instrumentos financeiros, de instituição do fundo de assistência, previdência. Então, tudo isso aqui que está aqui, nada mais vai compor a minha DRE, tá certo? Eu vou compor as despesas, essas despesas de vendas, despesas financeiras, né? Despesas gerais, administrativas. Eu tenho muitas outras despesas operacionais que, dependendo do meu ramo, eu tenho que deduzir isso aí. Tá? Para quê? Para no final ele vai me dizer se eu tive lucro ou prejuízo no exercício, né? Qual foi o meu resultado líquido? Porque aquela DRE que a gente viu no nosso exemplo, ele de 280 e pouco mil, ele teve 16 e pouco. Mas tem empresas que ficam negativas. Nem sempre uma empresa, quando ela vai fazer a DRE, desculpe, ela tem lucro, ela pode ter prejuízo também. Então, isso é muito importante. Tá? Então, aí nessas empresas, a gente vai ter as ações, empresas de SA, tem ações, né? Então, eu tenho aqui, ó, receitas brutas, eu falei, está tudo aqui, ó. Tudo isso aqui que eu acabei de falar. Então, a DRE, ela vai falar exatamente disso aí. Ó, aqui, ó, custo da mercadoria vendida, ó, estoque inicial, mais a compra menos o estoque final. Tá? É calculado o CMV. Compras mais frete, né? Menos devolução, menos abatimento. O Czinho aqui, ele vai falar sobre isso aí, essas compras, né? E aí eu tenho lucro bruto, eu tenho despesas operacionais, ó. Essas despesas operacionais são despesas com vendas, despesas financeiras, de receita, despesas gerais administrativas, outras operacionais. Por cada uma delas, eu tenho uma especificidade de cada uma delas. Aqui eu tenho lucro operacional ou prejuízo. Também tenho outras despesas, outras receitas, né? Dependendo da empresa que eu estou trabalhando, se é um SA, tem a questão das ações também, onde o cara vai calcular o lucro por ações, tá certo? Lucro por ações nada mais é do que o lucro líquido que eu tive no exercício, dividido pelo número de ações da minha empresa, tá? Ele vai falar lucro ou prejuízo de ações, né? Vamos ver essa observaçãozinha aqui, ó. Você sabia que o lucro apurado na DRE é transferido para o balanço patrimonial? Claro, na conta do balanço patrimonial, lá no patrimônio líquido, eu vou ter uma contazinha chamada lucro ou prejuízo. Ela é transferida para as reservas no grupo de patrimônio líquido, acabei de falar, e para o passivo circulante, como dividendos a pagar. Né? Isso aí numas SA. Então, observe que empresas de sociedade anônima, eu tenho mais uma conta no meu patrimônio líquido, no meu balanço patrimonial. E se o resultado for prejuízo, ela será transferida para a conta prejuízo acumulado no patrimônio líquido. Então, aqui mais ou menos uma apresentação de uma lei da SA, né, da sociedade anônima. Então, mais ou menos isso aqui, ó. É mais ou menos parecido com o que aqui que a gente viu, né? Receita bruta de venda, venda da mercadoria, venda do produto, ela sempre vai se apresentar dessa forma.
A prova você não vai botar a mão na massa, fazer a DRE, não. Isso é só conceitos básicos, né? Tem a lei das SAs, na realidade, o objetivo é a lei da SA, mas muitas vezes uma empresa não é SA. Existem vários tipos de empresa. Pode ser uma empresa, um microempreendedor individual, pode ser uma microempresa, pode ser uma empresa limitada, pode ser vários, pode ser uma SA, vários tipos de empresa. Tá? Outra apresentação de resultado, né? Segundo o CPC, que é a parte de contábil, vai trabalhar com plano. Eu tenho algumas observações em relação à lei das SAs, que o CPC controla. Também, vai falar são aumentos dos benefícios econômicos durante o período contábil, sob a forma de entrada de recursos ou do aumento de ativos, né? Isso aí o que é? A definição de receita, né? O que é receita, né? São os aumentos nos benefícios econômicos durante o período contábil, sob a forma de entrada de recursos ou do aumento de ativos ou diminuição de passivos, que resulta em aumento do patrimônio líquido e que não estejam relacionados com a contribuição dos detentores dos instrumentos patrimoniais. Define também o que é despesa. Observe que aqui, ele definiu, isso aqui é muito importante, que seja bem claro, que é uma receita. Por quê? Porque as contas da DRE, elas não podem ser confundidas com as contas do balanço patrimonial, né? Porque quando você pega o livro, está lançado tudo no livro, então você vai ter que ter o discernimento e conhecer as contas que vão ser do patrimônio líquido, isso, do ativo e do passivo lá no balanço patrimonial, e as contas da minha DRE, que vão ser as receitas, que ele está falando aqui, e também as minhas despesas, né? As despesas, ó. Por isso ele deixa bem clara a definição de receitas e despesas, tá? O que é a despesa é o decréscimo nos benefícios econômicos durante o período contábil, sob a forma de saída de recursos ou de redução de ativos, ou assunção de passivos. Quer dizer, a assunção de passivos é o aumento de passivos, que resulta em decréscimo do patrimônio líquido e que não estejam relacionados com a distribuição dos detentores de instrumentos patrimoniais, ou seja, que não estão relacionados com o balanço patrimonial. Então, isso é a diferença de despesas para receitas. Isso aqui tem que ficar bem claro. Tá. Sob o ponto de vista contábil, despesa eu posso botar essa definição, posso mudar. Aqui, aquela nossa demonstração que foi feita lá no começo. Tem outra demonstração de outra. Vocês observam que ela aqui, ela já tem um desenho diferente, ó. Tá? Tem aqui as contas do lado esquerdo e os valores do lado direito. Né? Eu só estou notando uma coisa estranha, porque ele não faz discriminação. Isso aqui tudo deixa eu olhar, relação de contas de recebimentos. Isso aqui são tudo custos, não, rendimento, ele quer. Isso aqui são apenas as relações das contas. Isso aqui não é uma DRE, não. Isso aqui são as relações das contas. Quando você for montar a DRE, você tem que saber onde você vai da DRE é isso aqui. Isso aqui são contas. Tudo bem, Igor? Não, então antes de fazer a DRE, precisa fazer essa demonstração aí? Tem sim.
Tem que saber, tem que lançar tudo isso aí para depois separar. Inclusive, o balanço patrimonial e a DRE é feita disso. Quando você estiver no próximo trimestre da gente, quem for falar sobre fazer balanço patrimonial e DRE, eu vou dar um exercício que eu vou lançar várias, eu vou dar assim, ó, despesa com depreciação. Ora, despesa com depreciação, se o nome é despesa, o nome já está dizendo, ó, é DRE. Não vai para o meu patrimônio líquido, ou não vai para o meu balanço patrimonial, entendeu? Custo de mercadoria vendida. Custo de mercadoria vendida não é uma conta do meu balanço patrimonial. Então, essas coisas é que tem que, entendeu? Você tem que saber para onde vai, para você não misturar alhos com bugalhos. Então, antes de eu chegar na DRE, eu preciso fazer o balanço patrimonial, depois fazer essa relação de contas para depois fazer a DRE? Exatamente. A ideia é essa. E Sim, aí, agora quando você chegar na DRE, você no final ter, se é lucro ou prejuízo, você vai vir na DRE, esse valor de lucro ou prejuízo você vai lançar lá no balanço patrimonial na conta de patrimônio líquido. Lá no patrimônio líquido tem uma contazinha chamada lucro ou prejuízo. Que você obtém esse resultado através da DRE. Tudo bem? entendi agora. Então tá aqui, ó. Os valores são importantes, cara. E aqui a gente vai ver o exercíciozinho que eu queria que vocês fizessem, que você fizesse. Tá? Vai dar um intervalozinho. Na falta de intervalo, a gente vai falar sobre planos de compra. Bem? Beleza, professor. Daqui a pouco a gente volta. Eu vou só desligar o som e tirar a minha imagem aqui. Beleza.
Tá por aí, Igor? Professor, tô aqui. Vamos embora? Nós? Deixa eu só entrar aqui. A gente vai falar agora sobre plano de conta, tá certo? A gente já tem uma noção mais ou menos do que é um plano de conta, né? Plano de conta nada mais é do que uma demonstrações técnicas, tá certo? Então eu tenho lá o meu fato gerador, e aquele meu fato gerador corresponde a uma conta para ele. E toda conta tem um valor, nem que seja zero, mas tem um valor em dinheiro, né? Por isso que a gente fala a questão econômica e a questão financeira, né? O plano de conta, ele agrega tanto a questão econômica, quando eu falo do nome da conta, como a questão financeira, quando eu lanço essa conta em dinheiro, tá? Então, eu tenho de um lado o nome da conta e do outro lado eu tenho exemplo, ó. Observe que esse aqui eu tenho um plano de conta, tá? Então, eu tenho as contas do ativo, tá? Opa. Ó, plano de conta, eu tenho contas do ativo, eu tenho planos de conta do passivo, que é o 2 aqui, ó. Tá tudo misturado. Passivo, e eu tenho plano de conta das receitas, das despesas. Observe que isso tudo aqui, você já notou que tudo isso aqui, eu tenho tanto o balanço patrimonial como a DRE. Já notou aí? É verdade, né? Ativo, passivo, tá certo? E patrimônio líquido, ó. Lado esquerdo, balanço patrimonial. Lado direito, a partir do terceiro, DRE, ó. Tá? Ok? Então, plano de conta, então, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que eu tenho um plano de conta tanto para o balanço patrimonial, como eu tenho um plano de conta para a DRE também. Eu tenho um plano de conta para os dois, tá certo? Então, esse plano de conta, na realidade, é uma ação assim lógica, né? Ela é lógica e ordenada das contas patrimoniais e dos resultados utilizados pela entidade. Tá? Então, plano de conta nada mais é do que isso. Ele tem que ter uma lógica e tem que ter uma ordem, né? Observe que ela segue uma ordem, um padrão. Não é de qualquer forma que eu lanço no meu balanço ou na minha DRE uma conta, eu tenho que saber aonde é que ele está, qual é o nome dela. Então, eu tenho basicamente muita coisa aqui, ó. Conta banco, conta caixa. A gente já viu o que é uma conta do ativo, uma conta do passivo, quais são as características. Observe outra coisa também, que no plano de conta, ele é todo subdividido por um número. Por exemplo, ativo, 1. Ativo circulante, 1.1. Disponível, 1.1.1.1. Caixa, 1.1.101. 1.1.02, 1.103. Tá? Então, observe que todos eles são subdivididos. Esse aqui, ele está dessa forma aqui, mas ele, muitas vezes, por exemplo, esse disponível, ele está mais para dentro, esse númerozinho mais para dentro, entendeu? Para mostrar que ele faz parte do ativo circulante. Depois, eu tenho um ativo realizado a longo prazo, né? Ou ativo não circulante. Depois eu tenho um ativo permanente, tá? A contabilidade, algumas instituições acreditam que o ativo realizado a longo prazo e o permanente, todos eles vão fazer parte do ativo não circulante. Tá? Então, tem o ativo circulante e o não circulante. O não circulante ele é feito pelos realizados a longo prazo e pelos permanentes. E aí eu tenho também os diferidos, tá? Tudo isso dentro do ativo não permanente. Assim como o passivo também, eu tenho passivo circulante e eu tenho passivo não circulante também. E no final eu tenho o patrimônio líquido, onde eu tenho o capital social, as reservas legais,
reservas estatutárias, reservas para contingência, lucro ou prejuízo, ó. Lucro ou prejuízo, esse aqui, ó, ele vai ser exatamente, essa informação eu vou tirar da minha DRE. Quando eu fizer a minha DRE. Então, é interessante que a gente entenda a ideia. Tá? Que a gente entenda a ideia. Então, essas contas são chamadas contas patrimoniais, né? É a conta do patrimônio. Então, Okay? isso aí é um layout padrão. É o layout padrão, exatamente. Ah, sim. O que o contador tem que saber, o cara que está, é saber aonde ele vai lançar. Olha aqui, ó. O cara bota lá, o cara pagou a luz, despesa com água, luz, telefone. Essa despesa. Porque é o seguinte, você sabendo identificar, por exemplo, despesa com salário. Ora, se é despesa, essa conta de despesas, as contas de despesas, elas jamais serão do balanço patrimonial. Jamais serão do passivo. Elas serão da DRE. Então, o nome já está dizendo despesas, receitas. Tá certo? Isso aí tudo, o nome já facilita eu saber aonde eu vou lançar. Se eu vou lançar na DRE ou se eu vou lançar no balanço patrimonial. Então, as contas patrimoniais, ativo, passivo, patrimônio líquido, né? Que a gente estava falando. E as contas de resultado, receita, custo e despesa. Contas de patrimônio o balanço patrimonial e contas de resultado, a nossa DRE. Tá? Deixar isso bem claro. Eu posso perguntar na prova. Temos como contas patrimoniais ativo, passivo e despesa, ativo, passivo e receita, receita, custo e patrimônio, eu posso colocar isso. Tá? Você tem que saber identificar quem é quem no jogo do bicho. Ô, professor, mas eu tenho que seguir aquele layout de tipo de você colocar como se fosse umas subdivisões, como se fosse um livro, tipo Exato, aqui pronto. colocar Quando você ativo vai... não flutuante, 1.1, tem que colocar assim também? Também, do mesmo jeito. Ah, sim. Às vezes, a parte numérica, né, 1.1, 1.2, às vezes você não precisa colocar, porque já está subentendido. É apenas uma maneira de você identificar que existem subdivisões, entendeu? Então, era isso aí mesmo, porque parecia um livro, entendeu? Exatamente. Então, vamos lá. O que é o plano de conta? Ó, é chamado plano de conta o conjunto de contas criadas pelo contador para atender às necessidades. Na realidade, não foi criada pelo contador. Tudo bem que o contador, mas hoje existe uma legislação, né? Existe um conselho, existe órgãos específicos para isso, né? Para atender às necessidades de registro dos fatos administrativos, de forma a possibilitar a construção dos princípios relativos contábeis e atender a todos os usuários da informação contábil. A gente já sabe quais são os usuários, a gente já viu isso em aulas. Aqui, ó, COSIF, Plano Contábil de Instruções do Sistema Financeiro Nacional, SUSEP, Superintendente de Seguro Privado, ANS, Agência Nacional de Seguro. Dependendo da empresa que você está trabalhando, existem outros tipos de contas, né? Contas, eu estou falando contas do ativo, outros tipos de contas do passivo. Então, vamos ver aqui um exemplo. Isso aqui é apenas didático, né? É bom a gente saber, porque vai que eu coloque lá um exercício, quando vocês forem fazer a DRE e o balanço patrimonial, eu vou colocar os lançamentos lá. Aí você tem que saber de onde é, de cada um deles. Por isso que lembra que a gente foi fazer um exercício e não bateu? Né? Porque aquele exercício que a gente fez e que não bateu, aquelas contas, o nome delas não eram aquelas. Né? Quando você vai lançar, você tem que lançar já um nome específico para facilitar a sua vida. Exercício apenas
a parte acadêmica, para você memorizar, ele não vem com o nome da conta. Você tem que saber para que se destina aquilo ali. Observe aqui, uma empresa poderia criar uma conta caixa com o código 1.1.1.1, enquanto que outra poderia utilizar o código para criar 1.1.1.101. Então, mas ele tem que seguir a ordem. Então, isso é de empresa para empresa em relação à nomenclatura. Tá? Em relação à nomenclatura. Mas a ordem tem que ser seguida. Tudo bem? Tudo. Nós chamamos de código, né? Então, a codificação tem que ser. Hoje em dia está tudo informatizado. Tem um exemplo aqui informatizado de uma conta. Tá? Então, basicamente, Igor, esse capítulo, o último capítulo, você já entendeu a ideia, tá? É entender a ideia, fazer os exercícios, tá certo? E estudar e fazer os exercícios tanto do livro como do... Então, são a base conceitual, apenas base conceitual, não vou ficar lendo isso aqui, porque não tem necessidade. Entendeu mais ou menos do que se trata, tá certo? Aqui é outro, ó, ele sempre fica uma coisa, porque ele bate muito nisso, porque isso é importante demais, você saber o que é e o que não é. O que você deve lançar, o que você não deve lançar. Tem contador que tira isso aqui no primeiro semestre que está fazendo. De conta dele, vai estudar isso aqui até o final da carreira dele. Para ele não lançar as coisas erradas. Tá? Então está aqui, ó. Contas despesas, está aqui algumas contas despesas. De contas de despesas, exatamente. Você tem que se familiarizar com esse tipo de coisa. Contas de receita também. Ó, salário administrativo, despesa. De onde é que é? Administrativo. Juros passivos, é do financeiro. Publicidade e propaganda, vem da venda. Salário, vendas, né? Então, você tem que saber de onde se destinou aquelas contas. Energia elétrica, veio do administrativo, e assim sucessivamente. Comissão sobre vendas, vem das vendas. Então, quando você for fazer o balanço, você tem que pegar todos os lançamentos da empresa e para poder fazer esse balanço. Então, eu tenho aqui exercícios, tá? Também para você fazer isso aqui. A prova vai ser em cima desses exercícios daqui, da DRE e dos assuntos que a gente viu. Não vai ter nada mais do que isso. A gente voltar no próximo bimestre, a gente vai começar essa unidade, método das partidas dobradas. Aí onde a gente vai começar a trabalhar exatamente a questão de ir para a mão da massa mesmo. Depois que a gente entender o que é um débito, o que é um crédito, né? Porque quando você não conhece esses conceitos, você pode se confundir débito com crédito, e aí você se dá muito mal. O contador, o cara que vai trabalhar com isso, ele tem que estar bem claro essas definições. Tá certo? Tudo bem? Certo. Ok, deixa eu tirar isso aqui para a gente voltar a conversar. Deixa eu ver isso aqui. Gabriela! Nem sabia que você estava aí. Está sem microfone, ela. Seja bem-vinda, Gabriela. Olha, então, gente, é o seguinte. Vamos falar sobre a prova, né? A nossa avaliação vai ser na próxima quinta-feira. A nossa avaliação, ela vai ser composta de 15 questões, tá certo? Vão ser 15 questões. Essas 15 questões, elas vão ser todas de marcar. Essas questões vão estar no AVA, tá? No AVA, na unidade 2.4, né? A última é 2.4 ou é 2.3?
Ah, é 2.4. Então, é 2.4 na pós-aula, tá certo? Então, o pessoal que se perguntar, avisem aí, quinta-feira. Então, é o seguinte, a prova começa às 8 e acaba às 11. Vocês vão ter 3 horas, depois acabou. Se você não fizer naquele horário, acabou. Tá? Vocês vão fazer em casa, a prova, tudo isso aí. Não precisa vir para a faculdade, não. Então, vai abrir o AVA, vê lá, de 8 às 11, vocês vão fazer as provas de vocês. Tudo bem? Tudo bem, Gabi? Tudo. Tá? Avisa para o pessoal, tá? Então, eu vou encerrando a aula aqui, vou deixar o tempo para vocês estudarem. Tá? Unidade 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4. Faço todos os exercícios, faço todos os exercícios do ABA, acesse o ABA. Outra coisa, faço os desafios nota máxima, tá? Que é muito bom para vocês poderem pontuar direitinho, tá bom? Mais alguma pergunta? Alguma pergunta, Igor? Gabi, quer falar? Que hora é mesmo a prova para me anotar aqui, por favor? De 8 às 11 da manhã. Na quinta-feira. Tá. Obrigada. Ok? Ok. Então, gente, para vocês, Deus abençoe, vocês tenham um bom dia, tá? E a gente... E aí é o seguinte, na quinta-feira eu vou entrar aqui pelo WhatsApp, pelo AVA. Eu vou dar um plantãozinho aqui de 1 hora, mais ou menos, para esclarecer qualquer dúvida, tá bom? Beleza. Tá bom. Valeu. Então, um grande abraço, Igor, Gabriela. Deus abençoe Obrigada. vocês. Até mais. Tchau, tchau. Amém. Professor, você também. Forte abraço.